Nossa aula hoje é de História. Vamos falar sobre os direitos humanos, capítulo 5 da nossa apostila. Houve momentos na história humana em que muitas atrocidades foram cometidas contra os seres humanos. Mas entre esses conflitos, houve também tentativas de paz e de boa convivência. Alguns desses grandes conflitos podemos destacar as guerras, a escravidão e a discriminação racial. E muitos grupos sociais foram bem mais prejudicados que outros. Quando a humanidade se conscientizou desse sofrimento e atrocidades que ocorreram nas duas guerras mundiais, decidiram então elaborar um programa que garantisse a paz no mundo. Então, em 1945, foi criada a ONU, Organização das Nações Unidas. No início, 51 países participavam desse programa. Hoje, são 193 países. A sede da ONU fica em Nova York, nos Estados Unidos. Para poder atingir os objetivos da ONU, em 10 de novembro de 1948, foi elaborada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. No artigo 1º dessa declaração diz: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Essa deve ser uma meta comum a ser alcançada por todos os povos e nações. Bom, para garantir que essas diretrizes da ONU fossem cumpridas e assim os povos tivessem uma convivência pacífica, cada governo deveria criar suas leis e regras favoráveis a isso. Cada nação deveria elaborar a sua Constituição. E o que é a Constituição? É a lei maior que rege um país. O Brasil, desde a sua independência, já teve 7 constituições. A primeira foi no ano de 1824 e a última é a Constituição de 1988, também chamada de Constituição Cidadã. Essas leis falam muito dos direitos e deveres do cidadão. Agora vamos ver de onde veio essa palavra cidadão. Ela surgiu na antiga Roma e se referia às pessoas que viviam nas civitas, que significa cidade em latim, língua que era falada pelos romanos. Mas nem todos que viviam na cidade possuíam os mesmos direitos. Os plebeus, por exemplo, que eram os trabalhadores pobres, apesar de nascidos na cidade, não tinham permissão para se envolverem na política, diferente dos patrícios, que eram os ricos proprietários de terras. Só os patrícios tinham o direito de participar da política e da elaboração das leis. Agora vamos voltar à nossa Constituição e falar sobre alguns direitos e deveres do cidadão brasileiro. Quando eu digo cidadão, é de forma genérica, né? Cidadão e cidadã. Alguns direitos do cidadão brasileiro são direito à educação, moradia, direito ao trabalho, ao meio ambiente sadio, direito à saúde e acesso aos serviços públicos. E alguns deveres são votar para escolher nossos governantes, isso porque o nosso sistema de governo é democrático. Cumprir as leis, respeitar os direitos sociais de outras pessoas, educar e proteger os nossos semelhantes, proteger a natureza, proteger o patrimônio público e social do país e colaborar com as autoridades. Vamos ver como funcionam as leis no Brasil. Essa imagem que você está vendo agora
é a Praça dos Três Poderes em Brasília. Que poderes são esses? São o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Vamos ver cada um deles. Começando com o poder legislativo, que é onde se elaboram as leis. No governo federal em Brasília, quem elabora as leis? Os deputados federais e os senadores no Congresso Nacional e no Senado. E no governo estadual? Aqui em São Paulo, por exemplo, são os deputados estaduais na Assembleia Legislativa. E no governo municipal, aqui em São José dos Campos, são os vereadores na Câmara Municipal. Então, são esses que elaboram as leis. Por isso, temos que votar em nossos representantes de forma consciente. Vamos para o poder executivo. Esse poder deve prover condições para que as leis sejam cumpridas. E quem são os responsáveis pelo poder executivo? No governo federal, são o presidente da República e seu vice e os ministros. No governo estadual, são os governadores e os vices e os secretários estaduais. No governo municipal, nas cidades, são os prefeitos e vice e os secretários municipais. E, finalmente, o poder judiciário, que é aquele que fiscaliza o cumprimento das leis. No governo federal, os responsáveis são os ministros nos tribunais superiores. No governo estadual, são os desembargadores e os juízes. No governo municipal, não há funcionários, ou seja, não tem órgãos vinculados ao poder judiciário. Então, recordando, nós temos representantes nos 3 governos apenas no poder legislativo e no executivo. No poder judiciário, não temos representantes nos municípios, só no governo federal e no governo estadual. Um beijo e até a próxima!